Então, como é que uma inovação cirúrgica, uma técnica que salva vidas, sai de uma única sala de operações e se torna o padrão para um país inteiro? Bem, esta é uma história sobre precisão, sobre dados e, no fundo, sobre como se consegue mudar todo um sistema de saúde. Vamos lá mergulhar nisto. A grande questão que nos vai guiar é mesmo esta. Qual é o caminho que uma ideia brilhante, nascida numa sala de cirurgia, tem de percorrer até ser adotada por todos os médicos de uma nação? É uma viagem fascinante que vamos percorrer agora. Para começar, temos de recuar um pouco no tempo, até ao final do século XX. Nessa altura, a cirurgia oncológica vivia, digamos, uma realidade a duas velocidades. Por um lado, o tratamento do cancro do reto estava a ficar cada vez mais padronizado, cada vez melhor. Mas, por outro, o cancro do cólon? Bem, aí era uma história diferente, com resultados muito, mas muito inconsistentes. E este quadro, olhem, ele explica tudo. Na cirurgia retal já havia um método padrão, a excisão mesorretal total, que era como seguir um mapa anatómico super preciso e os resultados estavam a melhorar a olhos vistos. Agora, no cancro do cólon, era quase como se cada cirurgião tivesse a sua própria receita. A abordagem variava imenso. Era óbvio que alguma coisa tinha de mudar. E a solução veio da Alemanha. Veio na forma de uma pergunta, daquelas mesmo revolucionárias. Espera lá. E se pegássemos nos princípios que funcionam tão bem para o reto e os aplicássemos ao cólon? Foi esta a faísca, o clique que deu início a uma filosofia cirúrgica completamente nova. E foi assim que nasceu a excisão mesocólica completa, ou EMC. O conceito por trás disto é de uma simplicidade genial. Imaginem que o tumor e todos os seus possíveis caminhos de fuga são um envelope fechado. O objetivo da EMC é remover esse envelope inteiro, selado, sem o rasgar. Ok, mas como é que isto se faz na prática? A técnica baseia-se em dois pilares. Primeiro, uma dissecção incrivelmente precisa, quase como um trabalho de artesão, seguindo as linhas naturais do corpo para libertar aquele envelope. E segundo, ir diretamente à raiz dos vasos sanguíneos e amarrá-los bem na origem. Porquê? Porque isso garante que se remove o máximo possível de gânglios linfáticos, que são, no fundo, os esconderijos preferidos das células cancerígenas. E aqui está o ponto mais crítico de todos. O tal envelope tem de permanecer intacto. Não pode haver rasgões. Uma única falha, por mais pequena que seja, arrisca libertar células tumorais, o que pode fazer com que o cancro volte. Portanto, aqui a precisão não é só importante, é absolutamente tudo. Certo, tudo isto soa muito bem na teoria, uma técnica super meticulosa, mas e na prática, funciona mesmo? Bem, para responder a isso, vamos fazer uma viagem até Erlangen, na Alemanha, e deixar que os números falem por si. E olhem só para isto. O impacto é brutal. Ao aplicar a IMC de forma consistente, a taxa de o cancro voltar naquela zona, em 5 anos, caiu de 6,5% para 3,6%. É quase metade. E o que é que isto significa? Significa, no fim de contas, mais vidas salvas. E a história não acaba aqui. Não se tratou apenas de recorrência. A própria taxa de sobrevivência em 5 anos relacionada com o cancro deu um salto de 82,1% para uns impressionantes 89,1%. Isto não são apenas estatísticas frias, representam um benefício real, palpável, para os doentes. Mas por que esta técnica é tão eficaz? Esta citação do estudo original resume tudo na perfeição. Com a EMC, os cirurgiões conseguem remover um número muito maior de gânglios linfáticos e essa contagem torna-se uma medida objetiva, um verdadeiro marcador da qualidade da cirurgia, quase como um selo de qualidade. Ok, ponto da situação. A prova estava feita. A IMFC funcionava e funcionava muito bem. Mas isto leva-nos à segunda parte da nossa história, porque uma coisa é provar que uma técnica funciona num centro de excelência. Outra coisa, completamente diferente, é torná-la o padrão em todo o lado. E esta é, talvez, a pergunta de 1 milhão de euros na inovação médica. Como é que se pega na excelência de um sítio e se transforma na norma para um país inteiro? Como é que se escala a qualidade? E o mais fascinante é que, enquanto a AMC estava a ser aperfeiçoada na Alemanha, uma filosofia muito, muito semelhante estava a surgir no Japão, a dissecção de A3. Pensem nisto. 2 países, 2 técnicas com nomes diferentes, mas o mesmo princípio fundamental: ir à raiz do problema,
remover o máximo de tecido linfático para obter melhores resultados. E é precisamente no Japão que encontramos a resposta àquela nossa pergunta de 1 milhão de euros. A solução para escalar a excelência não estava só na técnica em si, mas na forma como foi implementada, através do poder de uma diretriz clínica nacional. Olhemos para a cronologia. Em 2001, a dissecção D3 já era bastante usada, com uma taxa de adoção de quase 60%. Mas o ponto de viragem, o momento-chave, foi em 2005. Foi quando a Sociedade Médica Japonesa publicou uma diretriz oficial a dizer: atenção, é esta a técnica recomendada. Resultado? Em 2010, a adoção tinha saltado para 75%. Vejam bem a diferença. Nos 4 anos antes da diretriz, a adoção cresceu apenas 2,5%. Mas nos 5 anos depois da publicação, o crescimento disparou para mais de 14%. A diretriz funcionou como um acelerador, impulsionando a mudança por todo o sistema. Então, qual foi o resultado final? Foi um efeito dominó poderoso. A técnica não só se tornou mais comum, como a diferença de qualidade entre hospitais diminuiu. E o mais interessante é que as instituições que estavam mais para trás foram as que mais melhoraram. Na prática, a qualidade geral dos cuidados de saúde subiu em todo o país. E isto deixa-nos com uma reflexão final. A história da IMC e da disseção D3 é muito mais do que uma história sobre cirurgia. É um modelo, um manual de instruções de como a inovação se pode tornar um padrão que salva vidas. E leva-nos a perguntar que outros avanços médicos incríveis estão por aí, a ser praticados em alguns centros de excelência, apenas à espera de uma diretriz para transformarem os cuidados de saúde para todos.